Desde que o caso do Banco Master veio à tona, a gente tem observado que uma parte significativa da grande mídia tradicional ligada ao mercado tem demonstrado pouco ou nenhum interesse em resolver de verdade esse caso. Ao contrário, o que está acontecendo é que eles querem jogar cada vez mais lama para poder tentar proteger aliados do universo da política que estejam envolvidos. E vez ou outra a gente tem visto ali a insistência de duas jornalistas em especial, a Malu Gaspar do Globo e a Andresa Matais do Portal Metrópolis, em tentar culpar ministros do Supremo Tribunal Federal por coisas que claramente têm relação direta com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e com o próprio dono do Portal Metrópolis, o senhor Luiz Estevão. Até porque só o BRB, Banco do Distrito Federal, colocou ali do bolso do povo do Distrito Federal e do bolso do brasileiro também, já que parte do que mantém o DF vem dos cofres federais, botou quase 17 bilhões. E a gente descobriu alguns dias atrás, inclusive, que um dos bancos que era ali ligado ao Banco Master, o Eubank, tinha negócios estranhos com o dono do Portal Metrópolis, e a gente entende por que esse monte de ataque. Agora, de forma mentirosa, antiprofissional e até irresponsável, a Malu Gaspar mais uma vez publica uma matéria falsa para vocês, dizendo que ministros do Supremo Tribunal Federal não querem que a CPI do Banco Master seja aberta, quando na verdade a lei não depende da vontade do ministro para que uma CPI seja aberta ou não. A Malu Gaspar, assim como a própria Andresa Matais, tem demonstrado basicamente a desqualificação e o pouco senso básico do que deve fazer o jornalista nesses casos de combate à corrupção. Olhando o lado, inclusive, que a Andresa Matais e que a própria Malu Gaspar atuou durante a Lava Jato, como se fossem ali consultoras e consultores particulares do ex-juiz Sérgio Moro, dá para entender que a ética jornalística, ela dobrou, botou no bolso ou simplesmente jogou fora. Por isso que esse vídeo aqui vai desmascarar essas duas dissimuladas que alegam ser jornalistas porque têm informação na área, mas que estão atuando basicamente para criar cortina de fumaça para proteger bandidos ligados ao caso do Banco Master. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse material aqui, eu já queria pedir a vocês de cara que deixasse o like no vídeo, né? Como vocês sabem, eu tenho pedido para deixar logo o like, porque se você deixar lá pro final do vídeo as pessoas acabam esquecendo, e fazer aquele de sempre aqui, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se você não for inscrito, se puder colaborar financeiramente, aponta o celular para esse QR Code aqui, faz uma colaboração com o nosso canal por Pix, pode ser uma colaboração simbólica. Se você não conseguir ler esse QR Code que está aqui, você pode digitar o endereço de Pix, porque hoje o vídeo vai ser bem interessante e bem importante para se discutir. Geralmente eu não me refiro a mulheres nesse canal de forma mais rude ou grosseira, mas no caso da Andresa Matais e no caso especificamente da própria Malu Gaspar, são duas dissimuladas que estão simplesmente disseminando informações jornalísticas sem nenhum tipo de apuração fática. Por quê? Eu já trouxe aqui para vocês em várias oportunidades que eu tenho recebido várias informações envolvendo o próprio Luiz Estevão, que é dono do Portal Metrópolis. Entre as informações que eu teria recebido é que o Luiz Estevão teria pago ao Bolsonaro, ou melhor, ao PL, para que o Bolsonaro desse o indulto para ele, aquela multa de 22 milhões e 900 mil reais. Eu nunca publiquei isso aqui no canal, apesar de já ter comentado algumas vezes, porque eu não tenho materialidade para isso. É uma fonte que diz que sabe da negociação, que presenciou parte dessa discussão, mas que não me mandou nenhuma prova. Eu tenho certeza que se esse material fosse mandado para a Malu Gaspar ou para a Andresa Matais, envolvendo algum petista, elas publicariam como se fosse verdade, alegando que uma fonte passou para elas. Como eu sou uma pessoa responsável, eu tenho citado isso aqui só para mostrar para vocês o tanto de coisa que chega às vezes para mim e para outros comunicadores e que a gente precisa apurar. Por exemplo, eu fui o primeiro comunicador do Brasil a dizer que o Davi Alcolumbre estava sendo citado na Operação Carbono Oculto. Eu já sabia do nome do Davi Alcolumbre na Operação Carbono Oculto há mais ou menos uns 2 meses, mas só citei na véspera que a polícia revelou aquela informação, ou pelo menos que os veículos da mídia, né, revelaram a informação de que o Davi Alcolumbre teria se encontrado com o Beto Louco em um aniversário em Brasília. Então tudo isso é porque a gente precisa fazer um trabalho jornalístico de checagem, um trabalho de pesquisa, porque vale muito mais você ter credibilidade naquilo que você vai informar do que você simplesmente buscar chamar atenção
e perder qualquer tipo de possível credibilidade que você possa ter. No caso da Malu Gaspar e no caso da Andresa Matais, para mim o papel de ambas está claro. Eu não vou aqui, evidentemente, ficar explicando 200 vezes as mesmas coisas, mas basta lembrar que o patrão da Andresa Matais é o senhor Luiz Estevão, que inclusive foi citado em uma matéria agora do Estadão como tendo 5 times de futebol de forma irregular no Distrito Federal, em uma operação muito problemática que a polícia tem apurado, chamada Operação Al Capone. Foi movimentada aproximadamente R$1,5 bilhão de reais em movimentações que podem ser suspeitas. Ele é um ladrão corrupto, condenado, conhecido, roubou mais de R$1 bilhão em recursos públicos envolvendo obras públicas que ele trabalhava. Foi o primeiro senador caçado na história do nosso país e foi obrigado a devolver R$500 milhões de dinheiro que ele roubou. Ele foi preso, como eu já mostrei aqui, inclusive no canal também, a pedido do ministro Dias Toffoli. Agora a gente está vendo o nome dele aparecendo de novo em várias situações. Ele negociou o Many Rights, para quem não sabe o que é o Many Rights, né, é o direito do nome do Campeonato Brasileiro da Série D com o Will Bank. O Will Bank, que é do Banco Master. E você não vê nenhuma dessas jornalistas citando o nome do Luiz Estevão. A Andresa Matais a gente entende porque, como o patrão dela, que é esse bandido criminoso, é o dono do Metrópolis, não faz sentido ela citar o próprio patrão como bandido. Afinal, de onde se tira o pão não se come a carne, não é assim que diz o ditado? E você também não vê críticas ao governador Ibanez Rocha porque ela trabalha, a Andresa Matais, para um dos melhores amigos do Ibanez, que é o Luiz Estevão. Luiz Estevão e Ibanez são amigos, e se bobear, eles estão no mesmo esquema juntos, supostamente, dessa roubalheira toda envolvendo o Banco Master, que é o que aparentemente as informações apontam. No caso da Malu Gaspar, a irresponsabilidade é tão grande que ela chegou na semana passada a publicar um artigo, na verdade no meio da semana, dando a entender que os contratos que foram fechados supostamente com a companheira do ministro Alexandre de Moraes eram contratos de lavagem de dinheiro da Operação Carbono Oculto e do PCC. Aí agora ela publica esse tipo de material. Ministros do STF pressionam Alcolumbre contra a instalação da CPI do Banco Master. Quando você vai ler o material aqui, você vê que é basicamente zero jornalismo e mera torcida. A desqualificação profissional da Malu Gaspar está em um nível tão grande que até os colegas dela lá quando ela participa do programa dos programas da Globo News, ela está começando a ser rebatida porque ela quer incriminar todo mundo que ela acha que deve ser incriminado e quer passar pano na cabeça de todo mundo que ela acha que tem de passar pano na cabeça. E aí o que acontece? Quando você lê aqui, você vê a falta de preparo dessa moça e você vê, inclusive, como não tem emplacado a narrativa que eles querem. Olha o que ela diz aqui, ó. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, têm pressionado integrantes do Senado, especialmente o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para barrar a instalação da CPI do Banco Master. Os 2 ministros e seus familiares possuem conexões com o dono do Banco Master, Vorcaro, e por isso temem a abertura de uma nova frente de investigações no Congresso Nacional. Ela não cita aqui, por exemplo, que o presidente da Rio Previdência, Davis Marcon, que foi preso essa semana, é uma indicação do União Brasil, partido do Davi Alcolumbre, e que foi indicado, segundo algumas testemunhas, pela cúpula do União Brasil do Rio de Janeiro, entre elas o secretário de governo André Moura, e pelo presidente nacional do União Brasil, o senhor Antônio Carlos Ueda. Nesta semana agora, creio que ontem, na sexta-feira, teve também uma operação lá no Amapá, que chegou também o indicado da Previdência do Amapá, que é o indicado do Davi Alcolumbre. Outro nome ligado supostamente ao Davi Alcolumbre e à União Brasil é o indivíduo ligado à Previdência Social do Estado do Amazonas. Ou seja, a matéria não cita o Davi Alcolumbre nesse sentido. Quem tem o interesse, Carlito, que isso não seja aberto? A principal pessoa interessada que isso não seja aberto são 3, tá? Primeiro, o senhor Davi Alcolumbre, porque pode estar sendo arrolado. Segundo, o senhor Luiz Estevão, junto com o senhor Ibanez Rocha. E terceiro, pessoas ligadas ao mercado financeiro que estão tentando atacar o Banco Central. Ponto final. A matéria da Malu Gaspar não cita absolutamente nada sobre isso. E por que eu estou dizendo para vocês que isso aqui é uma grandíssima irresponsabilidade? A Constituição Federal, no artigo 58, fala sobre a abertura de CPI. E eu preciso lembrar para a senhora Malu Gaspar que para que uma CPI seja aberta, desenho aqui para você, viu, Malu? Desenhar aqui, já que você se faz de desentendido e desinteligente hoje, tá? A CPI é um instrumento da minoria. Ela não depende da vontade do presidente da Câmara ou do presidente do deputado para ser assinada. Ela é incondicionada. O que isto quer dizer? Se for recolhida ali
um terço das assinaturas, ou seja, 171 assinaturas na Câmara dos Deputados e 27 assinaturas no Senado Federal, se quiser abrir, né, se as duas quiserem abrir, abre uma CPI mínima, uma CPI mista, não precisa de aprovação de presidente da casa, não. Não precisa o Davi Alcolumbre querer, não precisa o Hugo Mota querer, não precisa nem levar para votação em plenário. É incondicionado, ou seja, conseguiu as assinaturas, a CPI, é encaminhado o requerimento e a CPI tem de ser aberta. A CPI só é desmontada ou só se desiste de abrir a CPI se os parlamentares que colocaram as assinaturas retiraram as assinaturas. Tanto que está aqui, ó. O Congresso Nacional e suas atribuições terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar a sua criação. Aí você vem no parágrafo 3º, ó. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante a requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado no prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. A Malu Gaspar está mentindo sobre essas falas dela aqui, ó. Por que ela está mentindo, Carlito? Porque ministro do Supremo Tribunal Federal não pode impedir a abertura de CPI, presidente da Câmara dos Deputados, senador da República não pode impedir. A CPI só não é aberta se as assinaturas forem retiradas ou se não forem coletadas essas assinaturas mínimas. O que isto quer dizer, Carlito? Que se forem coletadas um terço das assinaturas na Câmara dos Deputados e não for coletada no Senado, se abre a CPI na Câmara. O presidente da Câmara tem de abrir, ele não pode escolher se abre não. Tá? E se juntar a assinatura nas duas casas, aí abre uma CPMI, né, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que envolve deputados e senadores. No caso dessa CPI, por exemplo, foram coletadas 281 assinaturas, 42 assinaturas de senadores e 239 assinaturas de deputados, ou seja, ultrapassa um terço nas duas casas. Então, a CPMI, ela não depende da vontade do ministro A, do ministro B, que ela seja aberta. E para mostrar a desqualificação da senhora Malu Gaspar para falar sobre o tema, tem o entendimento do ministro Celso de Mello, em uma decisão que ele tomou lá em 2007, assegurando o direito da minoria parlamentar para instalação de CPI, no caso da CPI do apagão. Por quê? Porque se teve a coleta ali necessária das assinaturas e aí se queria levar para a discussão do plenário se votaria ou não a abertura da CPI. E o ministro Celso de Mello deixou claro que a CPI é um instrumento da minoria e que não exige a necessidade de votação do plenário, tampouco a aprovação de presidente da Câmara ou de presidente do Senado. Quando você vem para esse material aqui do próprio Valor Econômico, que é do grupo que você trabalha, Malu, aqui explica claramente também, né, como é que a CPI é aberta, o que pode, o que não pode, como é que funciona. E esta questão, como eu disse, só não vai acontecer, está aqui também a Comissão Parlamentar de Inquérito, de informações dentro do próprio site do Senado, ó, e da Câmara também. Ó. CPI na Câmara é criada mediante a requerimento de um terço dos membros da Casa. O requerimento que atenda aos requisitos constitucionais e regimentais não será submetido à votação. Ou seja, a Malu Gaspar está mentindo. A Malu Gaspar é uma mentirosa, desqualificada para falar sobre esse tipo de tema. Eu não vou questionar a qualidade de formação dela, porque a gente pode se formar na área de atuação e escolher fazer o trabalho medíocre que ela está fazendo. Afinal, tem gente que às vezes por necessidade faz coisas que até o diabo duvida, né? Eu não faria o que a Malu Gaspar tem feito e o que a própria Andresa Matais tem feito. Basta lembrar, quem me segue aqui há mais tempo, que em 2022, 2021 e 2022, eu não lembro exatamente se foi 21 ou se foi 22, um certo financista que apoiava um outro político que supostamente era de esquerda, me procurou para eu fazer matérias atacando o presidente Lula e ele me pagaria um valor e eu não topei. E vocês lembram na época que deu uma polêmica sobre isso, que eles tentaram negar e depois vários comunicadores do campo da esquerda que também foram procurados, assim como eu, confirmaram a minha história naquela altura. Mas tem gente que topa. Carlito, você tá achando que a Malu Gaspar tá fazendo isso por dinheiro? Não tenho como provar que é por dinheiro, mas por alguma coisa é. Não tem como ser por jornalismo, porque jornalismo não é jornalismo. Basta você observar que a própria matéria, quando ela diz que os ministros tentam impedir, estão tentando
pressionar o Alcolumbre contra a instalação da CPI do Banco Master, os ministros não têm esse poder. Os ministros não têm esse poder. Outra coisa, os ministros do Supremo Tribunal Federal não vão depor. A materialidade que a própria Malu Gaspar traz sobre o caso envolvendo, por exemplo, a companheira do ministro Alexandre de Moraes, é uma minuta de um contrato, não é nenhum contrato assinado. Diferente do Ibanez Rocha, que a Malu Gaspar simplesmente também não fala absolutamente nada, que o próprio Vorcaro falou. Eu tratei diretamente com ele sobre a compra do Banco BRB, do Banco Master pelo BRB, e ele foi na minha casa e eu fui na casa dele. Não se fala sobre isso. O Globo também até este momento não tratou nada sobre o Will Bank envolvendo o caso do Luiz Estevão. E a compra, se vocês observarem, quem foi que transmitiu o Campeonato Brasileiro da Série D do ano passado? O Metrópolis. Quem foi que negociou o Mini Rights pela primeira vez na história, ou seja, os direitos do nome da Série D com o Will Bank? O Luiz Estevão, através do portal Metrópolis. Tem um ditado popular que diz o seguinte: a melhor defesa é o ataque. Hoje eu começo a entender por que o Luiz Estevão, antes de começar a ter o nome dele citado ali, já começou a atacar, para criar a narrativa de que ele só está sendo atacado agora porque ele estava denunciando, quando na verdade não, ele está atolado pelo que os indícios apontam aí também. Agora eu vou perguntar para vocês aqui, que acompanham o nosso trabalho de forma séria, como é que a gente vai bater de frente sozinho com uma mídia dessa? Uma mídia que ignora o básico sobre a própria Constituição. A CPI não é um elemento que a pessoa fala assim, juntou as assinaturas, entrega lá pro Hugo Mota. Não, o Hugo Mota não vai abrir CPI. Ao contrário, sabe o que é que pode acontecer? Se o Supremo Tribunal, se as assinaturas estiverem lá, e o senhor Hugo Mota e o senhor Davi Alcolumbre não quiserem abrir a CPI, o Supremo Tribunal Federal é provocado para obrigar a abertura da CPI, porque como decidiu aqui, lá em 2007, o ministro Celso de Mello, não existe esse critério de ter de votar, não ter de votar, tá aqui, Análise dos requerimentos para a criação da CPI. Citando o parecer do Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, o ministro lembrou que são apenas 3 os requisitos constitucionais exigidos de uma comissão parlamentar de inquérito. Requerimento de um terço dos membros de uma das casas ou das 2 casas legislativas para uma CPMI mista, Uma CPMI, perdão. Apuração de fato determinado e fixação de prazo certo. Assim, diz o procurador, tenta-se impedir que investigações parlamentares fiquem sujeitas aos caprichos da maioria, geralmente desinteressada em apurar certos fatos que possam colocar em risco a reputação e os interesses que representa. Traduzindo para uma linguagem bem clara, a matéria da Malu Gaspar é pura mentira, fake news, desinformação e hoje, com todo respeito às mulheres que me acompanham aqui, mostrando o baixo nível qualificacional que esta senhora tem neste momento para exercer a função que ela está apta a exercer. Hoje a Malu Gaspar não é jornalista, ela é basicamente uma agitadora popular das redes sociais, supostamente atendendo a interesses escusos do mercado financeiro, porque nada do que ela está trazendo aqui encontra materialidade técnica e encontra respaldo legal. Esta irresponsável está dizendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão dizendo que é para Davi Alcolumbre não abrir a CPI. A lei permite isso? Não. O Supremo Tribunal Federal tem alguma decisão que embase isso? Não. Então de onde é que ela está tirando essa informação? Eu prefiro deixar vocês aí à vontade para sugerir. Abram o olho, a Malu Gaspar está protegendo bandido. Agora, quem são os bandidos que ela está protegendo? E o motivo pelo qual essa proteção, aí eu deixo para a criatividade de cada um. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para vocês está aqui no comentário fixado. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer 2 observações, tá? Eu percebi que nos vídeos que eu tenho falado sobre o senador Otton Alencar, e o acordo que o presidente Lula está fechando com o PSD, eu tenho dito que o Otton Alencar vai para a reeleição na Bahia. Tá errado, gente, tá? O Otton Alencar não vai para a reeleição na Bahia, não. É um projeto que o senador Otton Alencar tem, evidentemente, na Bahia, que inclui, inclusive, o seu próprio filho, e que parte do acordo com o PSD Nacional e com o PSD da Bahia inclui o senador Otton Alencar. Então, às vezes que eu falei aqui que o Otton Alencar ia disputar a reeleição em 2026, ignore, tá? Algumas pessoas me chamaram a atenção que eu estava falando que ele ia para a reeleição. Eu falei, eu tô falando isso? E eu fui ver os vídeos realmente. Eu tenho falado em alguns vídeos aí que o Otton Alencar vai para a reeleição. Não vai para a reeleição, tá? O Otton Alencar é senador da República, reeleito em 2022, tá? Então tá com o mandato em curso ainda. Existem alguns acordos fechados entre o PSD, o governo do presidente Lula e o próprio Partido dos Trabalhadores, que vocês vão saber muito em breve. Alguns já estão se tornando públicos, outros vão se tornando público aos poucos. E uma outra coisa é como parte da esquerda enche o saco com preciosismo linguístico, né?
Às vezes eu utilizo alguns termos aqui, aí porque a fonética sai diferente, aí me tratam como burro. Toma vergonha na cara, gente. É assim que você quer falar com o povo? É? Se falar problema, ao invés de falar problema, tá errado? Se falar cérebro, ao invés de falar cérebro, a gente vai ignorar? Vocês já pararam que tem coisas que são vícios regionais, pessoas com baixa formação também, em alguns casos, intelectual, e outras que têm alguns problemas fonéticos, como é meu caso? Eu fui falar num vídeo aqui ontem sobre quociente eleitoral. Aí, como eu não falei quociente eleitoral, a pessoa disse que eu tinha que ter cuidado na pronúncia, porque uma coisa é pronunciar consciente eleitoral e quociente eleitoral. É, eu sei. Sabe o que eu não posso fazer? Escrever quociente eleitoral quando eu for falar de política errado. Falar consciente eleitoral eu posso, como eu posso falar vassoura, varrer, vrido, preda, eu posso falar como eu quiser. Eu sou um comunicador popular. Se muita gente que vem aqui, tá vindo aqui corrigir como é que eu devo me expressar ou como as pessoas do campo da esquerda devem se expressar intelectualmente, deixa eu fazer uma recomendação. As universidades públicas são abertas. Vocês podem ir lá bater boca, né, ir para as palestrinhas lá. Lá é conhecimento técnico, linguagem coloquial com linguagem coloquial, linguagem formal com linguagem formal, concordância verbal impecável com concordância verbal impecável e praticamente zero regionalismo, silogismo, maneirismos ou simplismos. Esta situação que envolve linguagem e esse bando de gente que, desculpa a minha honestidade, parece que não tem o que fazer e que fica corrigindo vírgula, ponto de segmento, travessão, em como a pessoa se manifesta, mostra basicamente como uma parcela da esquerda continua mediocremente se achando superior a uma parte da população, porque tem ou o nível médio completo, ou tem uma formação superior completa, ou tem um nível de pós-graduação completa, mas vem para as redes sociais, desculpa o termo, cagar pela boca, dizer que representa a classe trabalhadora. A classe trabalhadora que não pode falar problema, que não pode falar trabalho, que não pode falar palhaço. É isso? Reflitam sobre isso também. Desculpa esse desabafo, porque é uma exceção de saco. Vez ou outra alguém aqui. Ah, Carlito, você falou a palavra assim. Eu falo errado às vezes, eu sou um ser humano. Olha que maravilha. Agora, vai uma palestra minha em universidade, como eu já dei algumas aqui. Conhecimento técnico eu levo para a universidade, inclusive dentro do meu próprio linguajar e da minha própria gramática fonética ao me referir a pessoas dentro de um evento acadêmico. Aqui eu sou um comunicador popular e não faço questão nenhuma de agradar pessoas que estão preocupadas com a minha fonética ou com a minha dicção. Eu sou um cidadão normal como qualquer pessoa e esse discurso babaca de muita gente que fica preocupado se o ponto e vírgula está no lugar certo ou não, basicamente afasta a pessoa simples, porque a pessoa fica até com medo de abrir a boca, porque se a pessoa falar, não, é porque eu tô com um problema, aí a pessoa fala, não é problema, é problema. Não, porque eu queria conversar com a pessoa porque ela tá me fazendo de palhaço. Opa, peraí, não é palhaço, é palhaço. Isso mostra só como parte da esquerda continua medíocre, achando que o que importa na vida do cidadão é ele morrer de fome, mas saber falar palhaço, saber falar por certame, saber falar palavras com um vocabulário muito bonito, mas não consegue mudar às vezes a vida do vizinho que tá pedindo comida na sua porta aí todo dia. Grande abraço. Tchau.